Boa noite. Boa noite, pessoal. Tivemos alguns probleminhas técnicos aí, então estamos 5 minutos atrasados. Peço desculpas aí pela pequena demora, mas vamos começar. Estou aqui hoje com o grande Zé Fernandes, designer sênior lá na Working Co. Zé, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Tudo certo, pessoal? Boa noite. Espera aí, desculpa o atraso. Coisas de tecnologia. Coisa de tecnologia, como sempre. E para quem estiver aí assistindo, só para falar um pouco de logística, eu e o Zé, a gente vai bater um papo sobre o estado das ferramentas de design 2018. Esse bate-papo provavelmente vai levar aí meia hora, 40 minutinhos. Depois a gente vai ter um espaço para perguntas no final. Então, se aparecer alguma coisa, vai anotando aí, anota no bloco de notas. Se tiver alguma curiosidade também, que no fim a gente vai abrir esse espaço. Tem um espaço para o chat, na direita ou na esquerda. Não sei onde que está a câmera. Talvez seja aqui. Já estou lendo aqui os boa noites aí da galera. Boa noite, pessoal. Tem recorde, segundo o webinar que a gente faz, mas já tem um recorde de participantes. Então, muito obrigado para todo mundo que está aí. Tem o chat, então se tiver algum problema na transmissão, se você não conseguir ver a minha tela ou não estiver escutando, pode mandar aqui no chat que a gente tenta resolver também. E é isso aí. Vamos que vamos. A ideia hoje é conversar um pouco sobre o panorama atual de ferramentas de design e o que vem por aí, o que vem no futuro. Tem muita coisa acontecendo, o Adobe XD está vindo com força, tem o InVision que levantou muito dinheiro em investimento recentemente, então tem muita coisa acontecendo, pode ficar difícil para quem é novo na indústria ou para quem já é até veterano, fica difícil para situar no que está acontecendo, então a ideia aqui é bater um papo e ajudar vocês a entenderem um pouco melhor o cenário. Zé, preparado? Vamos que vamos? Preparado, vamos aí. Se o pessoal quiser ir escrevendo aí no chat as ferramentas que usa, ia ser legal também para a gente ter um panorama geral aí do que está mais popular aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. Então, usa o chat aí e vamos que vamos. Para começar, Zé, eu acho que vale a gente contextualizar o pessoal sobre o que houve até aqui. Então, aí, ao longo dos últimos anos, provavelmente 10, 15 anos, como que você avaliaria o cenário, ou, enfim, as opções de ferramentas de design? Vamos falar um pouco sobre isso aí, o que aconteceu até agora para situar o pessoal. Legal. Eu acho que esse houve até aqui é interessante pensar um pouco que a ferramenta influencia muito o trabalho, né? A gente, por mais que você... eu gosto de pensar nesse ponto, assim, por mais que, obviamente, o design ele é uma disciplina e ele é maior do que tudo, vale a pena pensar que eu acho que a gente só teve a Web 2.0 porque era muito fácil fazer gradiente no Photoshop, assim. Isso aconteceu várias vezes durante a história assim, do design. Se a gente for pegar, na época que o pessoal fazia tudo na mão, e era, tipo assim, absurdo, assim, e era difícil fazer uma curva, não era uma coisa tão simples. E a partir do momento que a gente tem o uso do computador e fazer um círculo ficou uma coisa muito mais fácil, você vê uma explosão de pessoas usando o círculo, né? Para fazer cartazes, para fazer objetos. Então, assim, realmente, por mais purista que eu gosto de ser, de pensar o design, a ferramenta, ainda mais quando a gente pensa em alta performance, em realmente o trabalho do dia a dia, influencia muito, né? Nas soluções e como a gente vai fazer, assim, não tem como negar isso. E eu acho que a gente tem esse retrospecto, né? Se a gente for pegar, assim, eu acho que basicamente, acho que a maioria das pessoas mais antigas usaram Photoshop pra caramba para fazer interface, mesmo sabendo que o Photoshop não era uma ferramenta para isso, mas era o que a gente tinha na época, né? E com essa revolução que, por exemplo, o próprio Sketch trouxe, né? O Sketch, acho que ele veio muito para falar assim, cara, vocês estão fazendo interface no Photoshop e aí o que você vê na tua tela não vai ser o que vai ser mostrado no HTML, no CSS, né? E aí rolou, acho que, em paralelo, um esforço das ferramentas de design e dos próprios browsers de tentar chegar num lugar mais comum, assim, que você conseguisse ver e falar, pô, pelo menos o que está aqui é o que dá para realmente é possível fazer no browser, né? Acho que isso foi um grande avanço que teve. E aí a gente pode falar de Flash, a gente pode falar de um monte de coisa que eu acho que tem coisa pra caramba aí de retrospecto. Com certeza, com certeza. E é até bacana
a gente consegue fazer vários paralelos entre tendências de design e as ferramentas que são mais utilizadas. Então, seria muito difícil trabalhar com esquemorfismo pesado no Sketch, por exemplo, mas era tranquilo no Photoshop. Enfim, bacana. Bacana, sim. E agora que a gente já tem uma noção histórica da coisa, então a gente tem essa evolução de ferramentas de design, conforme as necessidades evoluem também, quais são as diferentes categorias de ferramentas? Então, para muita gente que está começando agora, ou que está entrando está começando a trabalhar mais com design, é importante ter a noção de que você não vai usar uma ferramenta para tudo, embora também você tenha hoje ferramentas tentando fazer um pouco de tudo. Então, vamos falar um pouco sobre categorias de ferramentas. Eu acho que até fazendo esse paralelo com a noção histórica, eu acho que a prototipação foi uma coisa nova assim que aconteceu, né? Acho que antes, quando se pensava em prototipar, ficava muito em outras, não existiam ferramentas muito próprias para isso, né? Você ficava muito perto do entregável, porque eu acho que é uma coisa de maturidade, né? Antigamente você tinha, sei lá, se a gente for pegar na época do Flash, e até um pouco antes, o esforço que você fazia para colocar um site no ar, ele não valia a pena uma prototipação, né? Quando a gente foi evoluindo os produtos e saiu um pouco do advertisement, de um site só visual, só que entregasse uma experiência desse tipo, e você começou a trabalhar com produto com interação realmente nessa camada, veio na necessidade, digamos, desses produtos de web ter prototipações, né? Ter essa coisa para mim poder testar rápido, que é uma prática que já é muito comum no design de produto. Se o pessoal já acompanhou documentários, uma coisa, a galera faz muito, essa palavra protótipo é muito comum para eles, no sentido de tipo, cara, vamos fazer, e eles têm até dois tipos de protótipo que eu acho muito maneiro, assim. Tem o protótipo da interação, quem já viu aquele documentário Objectify, que é daquela trilogia da Helvética, você vê o pessoal fazendo molde de mão, entendendo como é que é a pegada, fazendo vários testes para chegar nas medidas perfeitas. Então, é uma prototipagem realmente de interação. E o pessoal de produto também faz muito prototipagem de teste de material, que seria mais uma coisa mais técnica. É possível fazer? Não é? Então, descobrir se aquele material é resistente à água, se aquele material pode ficar quanto tempo submerso. Eu acho que esse é o caminho também que a gente ainda um pouco também nos quesitos das nossas ferramentas, né? Como designers, a gente atua mais no campo de interação, de conseguir testar rápido, e já é bem comum também dos developers ficarem testando se é possível realmente fazer isso numa solução viável, com as transições, num cenário realmente que você vai ter um delay na internet. Geralmente as ferramentas de prototipagem não contam com latência, com uma espera, esse tipo de coisa. Então, tem vários desafios aí também que a gente está evoluindo nesse quesito. Eu acho que não vale a gente entrar na polêmica o quanto de código designers deveriam saber, mas é um tema relevante. Ainda mais não sei se foi ano passado, um retrasado, que o Airbnb compartilhou com o público a ferramenta interna de design que eles utilizavam, que envolvia muito código. E tem um movimento forte, até não ideológico, mas um movimento que espera que designers façam quase que todo o papel de front, não a questão de implementação, mas pelo menos trabalhar o bastante com o front para que ele seja utilizável numa fidelidade muito próxima do produto final. E existe um movimento contrário a isso, que é, ok, não, vamos com calma, designers não deveriam fazer tanto código. Onde que é a linha? Qual a sua opinião aí? Como que a gente acha essa balança? Não, essa é uma pergunta difícil, né? É bem difícil porque eu acho que vale de cada profissional e hipótese aqui. Então eu vou aproveitar esse momento e vou cagar minha regra, já que eu recebi a pergunta. Mas eu acho que se confunde um pouco também no passado de, tipo, se eu quisesse testar a interação, eu precisava realmente mexer em HTML, mexer em CSS, mexer em JavaScript, e aí a gente acabou confundindo um pouco também. E aí também para fazer animações eu precisava disso. Acho que as ferramentas estão ajudando a gente não precisar saber código ou, né, saber o mínimo possível, né? Até eu acho que o Framer é o melhor exemplo disso, né? O Framer, todo o foco dele é código para como um designer pensa. Então ele já tem aquele esquema de layers, não sei se vocês já mexeram nisso, mas você não cria, comparando com o HTML, você não cria div, você não cria retângulos, você cria layers, né? Que é as coisas que a gente tem na nossa cabeça.
e ele já tem essa sintaxe. No fundo, ele é web, ele se transforma tudo aquilo num JavaScript, mas ele tenta trazer uma sintaxe para facilitar um designer a conseguir codar, assim, porque eu, pessoalmente, não acredito que o código é tão diferente do nosso dia a dia, assim. Para mim, é só uma forma diferente de fazer coisas. Desde o Photoshop, na época que você tinha, sei lá, cada um trabalhava de um jeito, o código é mais ou menos isso. Enquanto no Sketch eu vou lá e faço um retângulo, no código eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou escrever isso, né? Então eu vou colocar lá que o retângulo vai ter tanta de altura e qual a posição dele. Que é bem parecido como o Sketch faz, só que ele tem uma interface gestual, uma interface, né, espacial ali para você mexer. Eu acho que são momentos do design que você vai, obviamente, caber cada um delas, mas eu acho que a gente não precisa ter esse medo, essa discussão, deveriam codar ou não deveriam. Eu acho que é mais uma ferramenta para se usar o código, não é nada mais do que isso, assim. Dependente do contexto, você diria que isso é? Claro que varia do design, varia do time de design, mas você acha que a necessidade daquele design específico ser familiarizado com interações mais avançadas com código, ou enfim, só ser mais familiarizado com utilizar código para fazer protótipo, seja através do frame, seja não através de nenhuma ferramenta. Você acha que isso varia se aquele designer está numa startup, por exemplo, versus uma agência muito grande, onde ele tem o apoio de outros designers da mesma disciplina? Como você acha que o contexto... O contexto varia muito, assim. Eu acho que, obviamente, eu acredito que tem muitas funcionalidades e interações que você não consegue fazer sem... se você mostrar no Sketch, não vai ter graça, ou ela não vai funcionar. Assim, o exemplo básico, se a gente for pensar, é trabalhar com vídeo. Se você, sei lá, tem uma interface toda voltada para vídeo, cara, você tem que colocar o vídeo se mexendo lá, senão o negócio fica, você não tem a real percepção. E a gente é tão freak, né, como designer, de tentar controlar toda a experiência, e aí você está projetando, pensando só metade da experiência, é um pouco estranho isso, né? Então eu acho que tem muito isso de como é a sua solução, do quanto o suporte que você tem do seu time, óbvio, né? Mas eu acredito muito nisso, assim, como a filosofia que a gente tem aqui até na Work, assim, de todo mundo ser um designer completo, eu acredito que é importante, diferente do contexto, né, o teu objetivo do que você quer passar, do que você quer apresentar é mais importante do que qualquer outra coisa, assim. Que acho que diferente de você estar numa startup ou numa empresa com muito mais designers, alguma coisa assim, se aquela interação é fundamental para a tua ideia, você vai ter que, de alguma forma, representar ela. E aí a gente tem vários caminhos, mas acho que isso é mais importante do que o contexto de onde você está, assim. Massa, bacana. Para a gente seguir em frente, então, agora que a gente já conversou um pouco sobre categorias de ferramentas, entramos até na polêmica de design e código, sempre perigoso falar disso. Vamos falar um pouco sobre o cenário atual. Tá tão rápido em inglês, ninguém reclamou aqui no chat, né? Se quiserem reclamar, reclamem, que ninguém reclamou. A gente internaliza aqui. Depois alguém faz um post no LinkedIn reclamando mas vamos lá, então. Pensando em ferramentas, o que está acontecendo hoje? Por muito tempo a gente teve a Adobe e a gente teve o Photoshop, e muita gente usava só o Photoshop, basicamente, para demandas de design. Não de uma hora para outra, mas aí nos últimos anos você tem o InVision, você tem o Figma que tá vindo forte, você tem o Sketch que está um pouco parado, mas vão começar, eles têm um roadmap bem legal aí nos próximos anos, tem Adobe XD, tem o Affinity Designer, tem muita coisa acontecendo em um período curto de tempo. Então, sua opinião, Zé, o que está acontecendo hoje? Legal. Eu acho que esse é o ponto. Assim, a gente viveu um monopólio da Adobe. Não é à toa que na época comprou até o Flash, né, que era da Macromedia e tal, e a gente viveu esse monopólio de tudo ter que ser passado por eles, assim. E muito bom que a gente saiu dele, né? Eu acho que o momento que a gente tem hoje é interessante porque, por mais que nenhuma ferramenta está num estado absoluto, né? Digamos assim, cara, essa é a melhor ferramenta, essa vai ser a que está resolvendo todos os meus problemas. O interessante é isso, assim, que a gente está tendo competição e cada uma tem as suas skills. E essa competição está levantando a barra lá para cima. E não é à toa que, se a gente for pegar um pouco essas principais ferramentas, né, hoje o Framer, o Sketch,
a própria Affinity, eles estão recebendo aportes, né, de investidores. Realmente é um mercado que a galera percebeu e falou, cara, ferramentas de design tem muito futuro. E isso é muito interessante, né, que eu acho que também conta na balança do que a gente pode esperar também delas, assim, que é a equipe, é o quanto eles estão trabalhando em novas features, quanto que é a melhor visão. Às vezes, hoje em dia, a melhor visão vai garantir alguma coisa no futuro. E esse mercado tá um rebuliço, assim. Que hoje obviamente, se eu for contar aqui, eu pelo menos estou usando 4 ferramentas assim no dia a dia para trabalhar. Não dá para, você não fica, e aí sem contar plugin, sem contar sync de arquivo, outros tipos de coisa que também você tem. A gente está nessa variedade, mas é gostoso várias ferramentas fazem um pouquinho de cada coisa, porque elas ficam muito boas nisso, né? Muito boas em fazer uma animação, muito boas em fazer projetar espacialmente. E isso é interessante, assim, eu tenho gostado do que eu tenho visto, e eu acho que a gente está dando saltos bons, mas ainda falta muito, assim, que elas estão bem desalinhadas com a realidade. Eu quero entrar nesse ponto, eu quero entender o que falta, mas antes disso, quais as ferramentas do seu workflow hoje? Posso que ficou bastante gente curiosa aí. Basicamente o Sketch é a base, assim, nesse sentido. Por acaso eu testei o Adobe XD esses dias, né? Porque até esse movimento deles serem de graça é isso, né? Eles querem de novo ir atrás disso. Gostei bastante de várias coisas. Mas o Sketch ele é um pouco absoluto, eu acho que por 2 motivos, né? Um, os plugins. Acho que a comunidade fez muito bem para o Sketch, essa ideia de eles abrirem o formato, fez a gente ter coisas muito boas. Então eu tenho meus próprios plugins de Sketch que me ajudam já no meu workflow, do jeito que eu faço. E padronização da equipe, né? De todo mundo usar, de poder conversar. Então, acho que isso é um ponto. Framer para prototipar é muito usado, mas isso é uma coisa que a galera sempre pergunta aqui, né? Framer ou Principal? Porque Principal a gente também usa aqui, não sei quem conhece. Também é uma boa ferramenta para fazer animações e micro-interações rápidas. Todo mundo fala, qual que eu faço? Framer ou Principal? E sempre tem essa discussão aqui dentro. E o engraçado é isso, cara. Principal quase sempre para microinteração, para coisinha pequena, e Framer para quando você tem que realmente escalar o seu protótipo, né? Quando a gente fala que o conteúdo vai mudar de página para página, ou um protótipo vai ser usado para teste de usabilidade, que precisa de uma fidelidade um pouco maior, aí a gente vai indo para o Framer. Mas para interação rápida, é Principal, que realmente ele é muito útil para essas animações, para esses toques e para esses fluxos, assim. E aí tem Vision também, que a gente usa para algumas coisas, mas aí vai variando, que a gente também não está super confortável, assim. Entendi. Você chega a utilizar o Zeppelin ou mesmo o Vision Inspect para fazer um handoff para front? Como é que é essa última etapa aí? Isso é engraçado, assim, a gente tem a gente pessoalmente não usa nenhuma desses tracks aqui na Work, porque o nosso detail design é um pouco diferente, assim, a gente entrega muito fluxo e a gente tem equipe de front muito perto da gente, né? Que a gente tem tecnologia aqui dentro. Então, assim, a gente tem uma boa sincronia entre conversa aqui, a galera. E aqui é muito bacana também que, do lado de design, a gente está muito polivalente, de mexendo no código, de fazendo animações, de entregando o protótipo mais high fidelity possível para não ter dúvida. E do outro lado, os nossos fronts, eles também têm muita aptidão com design, assim. Então, cara, o cara abre o sketch, mexe nas coisas, não tem problema nenhum, assim. Eu acho que essa é uma sinergia muito bacana, não é fácil. Eu acho que a Work tem um mérito de ter vários seniors aqui para poder fazer isso, mas o trabalho vai muito mais rápido, né? A gente tem uma troca muito, muito mais intensa, e é muito bacana, assim. E, óbvio, nenhuma spec ganha de um protótipo bem feito, assim. Isso é verdade. Cara, Com certeza. animação, é tudo. Cara, se o protótipo tem o fluxo ali completo, por mais que sejam separados, né, não precisa estar na mesma coisa, cara, aquilo é a melhor documentação Não tem como possível. Sim, com certeza. E agora, então, acho que vale voltar para o ponto que me deixou curioso, eu tenho certeza que deixou bastante gente curiosa. O que você acha que falta nas ferramentas que tu utilizas hoje? O que você acha que falta talvez até no cenário geral de ferramentas aí? Você comentou que ainda tem um espaço muito grande a ser percorrido.
Até onde, eu pergunto. Tá, eu não vou ficar pirando em nada muito além do coisa, mas acho que a gente tem dois momentos que são bem importantes, assim. Eu sempre lembro, eu faço uma analogia que uma vez eu estava lendo sobre planilhas, né? Por que o Excel é tão incrível, né? E basicamente o Excel entrega para você uma interface espacial das coisas. O que é? Você não, por mais que você poderia ter todos aqueles cálculos ali descritos ou via texto e aí algumas coisas, tudo aquilo é transformado numa visão espacial. E o ser humano ele é muito espacial, né, em si, né? A gente gosta de ter esses controles do tipo, a minha visão ela é 360 não, né? Mas ela tem, sei lá, 180? Não, tem isso, 145, não sei. A gente tem uma visão aberta que a gente pode e a gente pode usar esse espaço para se beneficiar. E por isso que o Excel é incrível nesse ponto, assim. E eu vejo muito isso com as ferramentas de design. As ferramentas de design, por que o código é sempre uma barreira, né? E o código? Porque ele trata de um modo diferente, né? São instruções, a gente perde essa capacidade espacial. Por isso que Sketch, Adobe, XD, qualquer ferramenta que trabalha com essa noção espacial das coisas, que você pode jogar, montar, e ele te dá muito poder de concept, né? De criação. Elas são ferramentas muito boas para criação, elas são focadas nisso. Mas elas pecam no segundo aspecto, que aí não é assim que, primeiro, a gente não consegue, ela é péssima para detail design, nessa fase de detail. Não é à toa que a gente tem esses plugins que tentam ajudar, mas na fase de concept ela é boa, mas ainda falta coisas, eu já chego lá. Mas a fase de detail que eu acho que elas mais pecam, né? Que o detail seria o mais próximo da entrega. Replicar, por mais que tenha símbolos e tudo, é um parto esse tipo de replicação, trabalhar com data real, trabalhar com breakpoints, ele ainda tem muitos bugs, assim, não é uma coisa natural, assim, né? Você tem que realmente ser muito disciplinado pessoalmente para conseguir entregar isso, a gente sabe disso, não é uma coisa fácil, né? Mas obviamente é possível. E eu acho que as ferramentas pecam até nesse acompanhamento, assim, né? Às vezes, sei lá, não sei quanto a galera faz de fluxo, e aí você tem as telas se repetindo e tá mudando uma coisinha ou outra, né? E às vezes você esbarra, porque você esbarra num elemento e você mudou ele de posição. E aí você vai para a próxima tela, ele não te avisa disso, sabendo que você está numa fase de detail, né? Ele poderia simplesmente... Cara, eu acho que tem uma inconsistência com o artboard anterior. E aí, beleza, você pode corrigir essas coisas, né? Porque como ele é uma ferramenta que ajuda na criação, então eu não quero tirar esse espacial, né? Esse poder espacial, mas ele poderia te ajudar numa outra fase, que é numa fase de detail, assim. Massa, interessante. Até na fase de concept, né? Se você for pensar, eu acho que tem o John Gold. O John Gold é o cara para se seguir sobre ferramenta de design. Ele propôs até no nosso modelo de design, assim, eu não sei como... Normalmente, assim, eu aprendi na faculdade, né? E a gente aplica até hoje aqui com os modernistas e aqui na Work, assim. Cara, é força bruta. É fazer várias versões e aí depois você para e olha e senso crítico e vai decidindo as coisas, né? E o John Gold propõe que até numa fase de conto a gente pode fazer várias versões, fazer vários styles tipográficos e a gente seleciona, não, esse aqui, esse aqui. Quando você seleciona, ele já cria variações a partir daquelas seleções, né? Então, agora ele vai fazer, ele já monta para você, alinhado à direita, alinhado à esquerda, alinhado no centro, alinhado não sei o que, várias opções e fala, não, eu quero esse aqui. E você realmente vai tendo... Porque hoje a gente fica muito no manual, né? E tem várias coisas que são testes, são mecânicas que poderiam acontecer e a própria ferramenta poderia te dar e te ajudar nesse workflow de velocidade, de experimentação. E pelo menos eu vejo isso, né? Meu trabalho de design hoje, ele é muito mais de decisão, né? Do que outra coisa, assim. Porque é realmente fazer várias versões e aí começar a falar, não, essa aqui quase lá, faz o mashup. É muito mais esse negócio de decidir, né? Ainda mais aqui que a gente tem esse conceito de força bruta, que são vários designers pensando no mesmo problema. Tipo assim, é o mesmo problema, que tem que se resolver o problema principal do produto. A gente fica fazendo várias versões, cada designer faz a sua, e depois a gente começa, não, essa aqui tá boa, essa aqui pode juntar, pode ser isso aqui. Então, o processo de decisão é muito mais importante do que realmente o fazer ali, que no final das contas é só a mão na massa, né? Com certeza. E você comentou um ponto interessante, que é a colaboração, a necessidade de você envolver mais designers no processo de decisão. Falando de colaboração especificamente, estritamente sobre a questão colaboração,
como você diria, assim, como você classificaria as ferramentas hoje e o que você gostaria de ver nelas aí para os próximos anos? Até quando a gente estava criando essa apresentação aqui do webinar, eu acho que eu usei pela primeira vez, tipo, a ferramenta de compartilhar do Keynote. E eu fiquei tipo, caramba, só implementaram agora isso, que veio no sistema operacional, acho que no ano passado, esse ano, que seja. Então, questão de colaboração, o que você acha? Cara, legal essa pergunta, porque isso sempre me lembra do Google Wave. Não sei quem usou o Google Wave. O Google Wave foi tipo a solução tecnológica, né, para você trabalhar colaborativamente. E não é à toa que toda a base do Google Wave é a base do Google Docs hoje e para você fazer essas edições compartilhadas, né? Eu acho que o Google ele tem um caminho, ele é muito bom nisso, realmente é muito bom. E dessas ferramentas hoje, que eu, obviamente, eu não testei todas, não tem ferramentas que eu não conheço ou não tenha testado, por mais que a gente está meio que ciente no panorama, mas o Figma tem sido muito avançado nessa questão de colaboração, assim, em questão de performance, em questão de troca, e você vê cursor ao mesmo tempo, ele ser web nativo já traz também para ele uma portabilidade natural em qualquer lugar, assim. Então, o Figma para mim tem sido muito interessante. O Sketch eu acho péssimo em colaboração. Não, você não consegue, se a gente for pensar em símbolo, usar só a biblioteca do Sketch, de library, e uma biblioteca de símbolos sem o abstract, sem alguma coisa, você fica travado e tem que ficar assim, galera, tô mexendo no arquivo. Não, pera aí, vou trocar um símbolo. Então, assim, eles não resolveram isso, eles estão muito longe ainda. Eu espero que em breve eles consigam pensar numa forma um pouco melhor, assim, de a gente conseguir ter o que, acho que quem aqui tem um pouco familiaridade com código e conhece Git, GitHub, é o modelo quase perfeito de colaboração. Óbvio que ele está muito baseado em texto, né? Mas você consegue criar branches, né? Para você trabalhar separadamente, que é o que todo mundo está usando que é versionamento de arquivo, né? Você consegue mejar, comitar, ter uma organização ali, e esse seria o modelo ideal, assim, para a gente conseguir, que é isso, alcançar o Git do Sketch, que ninguém ainda alcançou. Tem muita gente tentando, mas é o objetivo, assim. Você conseguiu incorporar o Abstract no workflow do seu time? Cara, Vocês chegam a utilizar aí ou não? Eu consigo naturalmente aqui. Eu só usei em alguns projetos pessoais, achei maneiro, gostei, mas não foi uma coisa natural, a gente não conseguiu implementar aqui ainda. Imaginei. Eu experimentei a mesma coisa. Eu tentei utilizar desde o beta fechado. Para quem não conhece, vamos falar um pouco do Abstract, para quem não conhece. Boa. Vamos falar do Abstract. Para quem não conhece, o Abstract é uma ferramenta que tenta trazer o melhor do GitHub para o mundo de design. Uma descrição bem high level. Não sei se foi uma descrição precisa, mas é uma descrição bem high level. Ou seja, a ideia do Abstract é permitir com que times colaborem no gerenciamento de versões do mesmo arquivo de design. Então, ele trabalha com conceitos de branches e pool, e, enfim, tipo de coisa que você estaria familiarizado se você trabalha com GitHub. O que você acha dessa descrição? Foi boa? Foi boa. Eu acho que é isso que eles querem fazer. Esse é o objetivo. Eu senti, quando eu testei pelo menos o beta fechado, eu não utilizo mais o Abstract, mas eu senti uma dificuldade muito grande em fazer aquele onboard inicial, ou pelo menos incorporar no meu workflow. Então eu tentei, achei legal, mas não pegou. Só olhar, por exemplo, no Sketch, ainda mais trabalhando com times menores de design, só olhar as versões retroativas da mesma versão do Sketch acaba facilitando mais do que ter que depender do Abstract. Enfim, minha experiência pessoal. Eu acho que ferramenta todo mundo já deve ter passado por isso. Nunca é fácil você implementar uma nova ferramenta, né? Em qualquer workflow, em qualquer time, principalmente em time, né? Por mais que você teste, você tem uma questão de time. Todo mundo tem que estar formalizado, tem que estar natural, tem que gostar. É sempre uma batalha, né? Mas uma coisa que eu tenho gostado assim de ver, por exemplo, até saiu aquela notícia que o Android copiou vários movimentos da Apple e não sei o que, né? Com o novo Android. Mas isso é maneiro, assim, começa a ter uma linguagem unificada das coisas, né? E eu acredito que o Sketch fez um pouco isso com a ferramenta de design, né? Hoje, se você entrar, por mais que tenha uma diferença ou outra, o próprio Framer, com a aba design, ela tem vários elementos parecidos com o Sketch. Então, a gente acabou criando uma cultura, assim, né? Então, é interessante, assim, a portabilidade de ferramenta para ferramenta fica mais fácil, né? Exato. E
é interessante pensar também você chegou a comentar isso antes, mas a gente tem uma especialização, uma granularização muito grande na quantidade de ferramentas disponível. Então, se você for ver, se eu tenho certeza que se eu for olhar hoje o extrato do cartão de crédito, eu vou ter um SaaS para ferramenta de workflow, eu vou ter um SaaS para ferramenta de fazer isso, um SaaS para aquilo. Tipo, eu não quero nem ver o gasto total só em ferramentas de design individuais, tem ferramenta de pessoal, enfim. Então, por um lado, você tem essa granularização, essa especialização, vamos colocar assim, mas por outro lado, por exemplo, você tem o InVision, que começou como uma ferramenta para linkar telas, mas que agora tem o InVision Studio, e eles têm um time gigante, totalmente remoto, estão expandindo demais, e estão incorporando cada vez mais funcionalidades dentro da mesma ferramenta. Então, acho que vale também aí ficar de olho e observar esse tipo de movimentação. No mesmo lado que você tem uma especialização muito grande, você tem jogadores grandes, você tem os grandes players da indústria tentando consolidar mais e mais funcionalidades dentro do mesmo ecossistema. Então, acho que vale ter isso em mente também. Mas tem também que ter ferramentas de essa categoria que acho que até a pessoa comentou aqui no chat do Bootstrap Studio, do Webflow, que são ferramentas que já vêm com algumas coisas. Eu não tenho um nome para essa categoria que eu esqueci qual é, mas basicamente as coisas já estão mais prontas, né? Elas vão gerar um entregável final da web, por exemplo, né? Uma coisa mais, um app, alguma coisa ali que é mais parecido com o final, mas também você fica mais engessado em alguns elementos da forma, né? Mas ele usa uma interface mais intuitiva para você montar o seu layout, montar essas coisas, né? Que é uma categoria muito interessante de ferramentas, assim. Você acha que elas... Eu já cheguei a trabalhar na UX e fazer melhorias em usabilidade de uma ferramenta especificamente desse estilo, meio WYSIWYG, Drag and Drop Editor, para lojas do Shopify. E foi muito interessante, porque o público principal não eram necessariamente designers, eram tipo marqueteiros ou gente que tinha loja do Shopify e queria fazer essas mudanças. Então, pergunta para você, e algo que também eu imagino se um dia a gente vai ver isso, ferramentas mais no estilo Webflow, ou enfim, Instapage, que seja, tem uma série dessas, voltadas para designers. Que hoje, se você for olhar o público principal do Wix, que seja, não é uma ferramenta para designers, é uma ferramenta para gente que precisa de um site, ou gente que precisa de um site sem contratar um designer, contratar um desenvolvedor, que seja. Então, o que você acha sobre isso? Eu gosto dessas ferramentas, pessoalmente, porque eu acho que elas vêm numa vertente de democratizar o design. A ideia é meio que essa, assim. Se a gente for pensar a profissão de design e a disciplina, ela é elitista, né, nesse sentido. Ela tem toda uma ligação com as artes e com a estética que acaba deixando ela tem esse repúdio, né, de ser isso, e aí qualquer coisa que saia desse controle estético a gente acaba reclamando, assim. E as ferramentas vêm um pouco para isso, assim, né? Elas vêm falar assim, cara, já tem soluções pré-prontas para ajudar, para conduzir isso. E eu acho isso muito interessante, assim, desse ponto de vista. Eu acho que, realmente, elas não são focadas para designers, e eu acho que é isso que elas têm que continuar fazendo, porque elas estão ajudando muita gente a ter um site legal, a conseguir colocar uma coisa no ar, até para a gente, às vezes, fazer protótipos para teste de habilidade, principalmente pela forma que ela entrega. Então, eu acho elas muito interessantes, assim. E uma das ferramentas que você falou de ter mais ferramentas assim como designer, eu realmente acho incrível a Red Mag. A Red Mag é uma ferramenta que ela assim, é excelente para você fazer layout e tal. Você consegue fazer tipo, várias coisas muito boas lá dentro. E eu acho que ela é um plugin drag and drop, que ela é bem focada para designers, sim. Assim. E aí, se a gente entrar em outras coisas como AI, coisas do tipo, a gente pode entender que talvez o futuro seja mais ajudas para os designers produzir as coisas. Massa, bacana, show. E a gente conversou de bastante coisa. Falamos sobre, enfim, a evolução das ferramentas até agora, a gente conversou sobre Framer, falamos sobre Sketch, Figma, enfim. A gente deve ter mencionado aí por baixo umas 15 ferramentas diferentes. Para quem ainda não tem um workflow fechadinho, bonitinho, para quem talvez tenha um workflow, mas sente algumas dificuldades e quer buscar opções novas, como escolher a ferramenta certa? Não tem uma resposta, eu sei, mas
quais são algumas perguntas que quem está tentando escolher uma ferramenta nova deveria estar fazendo? Quais são alguns parâmetros para tomar essa eu acho que assim, obviamente, a gente começou falando que a ferramenta influencia, né? Então, ao chegar nessa pergunta faz todo sentido. Ela influencia, eu acho que quando a gente fala ela influencia, isso não deve ser falado na universidade. É só quando a gente está já em outro mercado, outro mindset que é de performance alta, de entregas, às vezes, todo dia. Então, realmente, aí ela vai influenciar e eu acho que hoje, nesse mercado todo conturbado, você não tem que ser defensor de nenhuma ferramenta. Acho que isso não pode acontecer nunca. Assim. Você nunca pode ser não, eu sou o Sketch Boy, eu sou o Adobe XD Boy, eu sou o InVision Boy. Acho que isso só faz mal, assim, até para você experimentar outras coisas e admitir que, pô, isso aqui é legal, mas ainda não me convenceu a mudar. Cara, eu acho que assim, hoje o que a gente tem mais tem que ter atenção é na movimentação do mercado das ferramentas, assim. Porque eu acho que o que vai ditar, o que vai ganhar no futuro é isso, assim. Quem é a equipe, é como se a gente fosse investidores de startup. Quem é a equipe e onde entrou a maior aporte de dinheiro, assim. Porque o mercado está muito concorrido, elas estão muito parecidas, e sempre tem uma máxima em qualquer mercado, né? Que é, se é uma feature fácil de copiar, veja o exemplo do Instagram copiando o Snapchat, assim, né? Então, às vezes você fala, isso aqui é incrível, mas se for muito pequeno, pode ter certeza que eles vão implementar na hora que for certo, assim. Acho que a galera hoje tá... E às vezes, talvez esse seja um pouco do problema hoje, assim. Todo mundo tá correndo atrás do cálice sagrado e tentando colocar a feature principal na frente e às vezes errando nesses pequenos bugs, nesses pequenos detalhes, assim, né? Porque, por exemplo, o Framer agora está total investindo na aba de design. E aí, para mim, o futuro do Framer vai ser uma hora que você vai desenhar alguma coisa e isso vai se refletir no código. Tipo assim, vai aparecer um código com exatamente o que você desenhou e vice-versa. Eu acho que eles estão caminhando para esse modelo. O Sketch querendo correr atrás de prototipação. Mas eu acho que talvez não seja esse o caminho. Eu acho que eles deveriam focar no que eles são bons, né? Que é essa coisa espacial. Isso aqui, obviamente, minha opinião, né? Então, todo mundo pode aqui discordar, mas é o que eu estou fazendo de leitura no mercado. O Figma, para mim, é o meu queridinho, assim, do tipo, realmente, eles abriram uma API para você fazer coisas, eles estão aumentando as integrações, eles são inteiramente web, eles focaram muito em fazer o vetor ficar muito fácil de usar, né? O sistema vetorial deles, até por eles estarem na web, eles tiveram que reinventar o sistema de pontos e tal. Então, eles realmente fizeram uma coisa muito reliable. Quem nunca sofreu com aquele negócio no Illustrator de pixel para o lado, pixel para o outro, e nunca ficava no ponto que queria, assim. Cara, isso, no final das contas, é o cálculo deles, né? Sim. Então, eles investiram muito nisso. Tem as ferramentas que eu acho que são ferramentas que acho que o pessoal até comentou um pouco aqui, que elas estão focadas em animação, né? Eu acho que isso é legal, assim. Eu acho que poucas ferramentas estão boas em animação. E aí você tem várias, a Harvard, que eu acho que é uma, a Honey, eu acho que é duas com N, por que parece, que elas estão focadas em você fazer animações e poder exportar direto para a web, em CSS ou JS. Eu acho que elas são bem interessantes, que eu acho que é uma demanda hoje, assim, a gente ainda tem esse gap do designer e do front-end, o cara que faz animação, assim, o motion ainda não, ele ainda faz as coisas no After e isso vai para a web como um vídeo, né? Ainda falta esse cara que vai fazer um motion que vai servir para a web, sem precisar, às vezes, mexer no código em si, né, na timeline. Porque, convenhamos, timeline é muito melhor do que fazer animação em código, né? Sim, claro. Realmente é muito bom, assim. Então, tem essa movimentação também, que eu acho que elas vão se despontar como uma categoria. E o workflow normal, eu acho que a gente vai... Exatamente isso, assim. Vamos separar mais, a gente vai usar mais ferramentas... normal, assim, pelo menos 4 a 5 ferramentas para tentar alcançar o que a gente quer fazer, assim. Acho que o monopólio do Photoshop não vai existir mais. Monopólio do InVision, será ou não? Cara, o InVision é muito forte. Eu esqueci de falar do InVision. O InVision é uma empresa muito interessante, porque eu acho que a diferença é que o DNA deles, o core deles é design, e eles sempre foram focados em design, em melhorar. Eles começaram bem pequenos, né? Pequeno no sentido em planos, né? Pô, uma ferramenta de ponte e clique, mas eles sempre foram muito assertivos no mercado, assim. Eles sempre deram o que o mercado precisava.
Eu não cheguei a testar o InVision Studio, então se você testou, pode falar. Eu Cara, recebi, o meu amigo mandou, mas eu acabei não testando, assim. Mas o que ele me mostrou, eu achei muito maneiro, assim. Mas se você quiser falar mais aí do que você gostou dele. eu sou fã do InVision. Eu abro o LinkedIn todo dia, tem alguém muito bom que foi contratado pelo InVision. Depois que eles levantaram o último round, todo dia eu abro o LinkedIn, tem alguém bom. Pô, a pessoa tá no InVision agora. Eu tenho muitos. Eu sempre reclamei muito da questão de performance do InVision. É um software horrível, tipo, não funciona bem. O web app é muito ruim, ele tem delay, ele não funciona bem em escala. E assim, eles se vendem para a escala. Então, eu utilizei por muito tempo o plano Enterprise no InVision, e até no plano Enterprise, que é tipo ridiculamente caro, a colaboração não é tão boa. Então, eu ainda tenho assim uns probleminhas com a questão de performance mesmo, mas o InVision Studio tá legal, eu gostei bastante. Claro que não é utilizável ainda, não dá para substituir o Sketch nem nada, mas está indo num caminho legal, e a empresa em si está trazendo muita gente boa. Então, você tem uma combinação de capital e de talento e uma missão forte, isso provavelmente vai resultar em algum lugar. Eu não sinto, por exemplo, a mesma... Eu não sinto, por exemplo... Não vou dar essa opinião em algo que está sendo gravado, deixa quieto. E eu ia fazer um comentário. Não, ia fazer um comentário aí, mas melhor não. Não sinto isso de outras empresas na mesma categoria, outras ferramentas de design, não vou citar nomes. Pô, pode citar, cara, acho que tem que ser super aberto. O legal é Ferramentas amarelinhas com ícone de diamante. Aí eu não sinto pelo menos a mesma paixão. Enfim. Mas show! Cara, eu acho que. Mas isso é interessante, é legal ver as vagas abertas dessas empresas, né? Só a amarelinha do diamante que não está contratando designer. Não contrata designer, só engenheiro. Exato. E as outras, de alguma forma, tem sempre vaga para prod, vaga para designer. Isso faz diferença um pouco, eu acho, né? Já que a ferramenta está sendo focada nessas pessoas, assim. Com certeza, com certeza. Tem muita, a cultura das empresas também é bem diferente, mas, enfim, vamos refazer esse webinar daqui a 3 anos. E obviamente, ficar de olho no Airbnb, que a equipe de design do Airbnb tá fazendo, tipo assim, eu acho que se a gente for pegar nos anos 70, 80, que o MIT, né, lá nos Estados Unidos, era o centro de tecnologia, que a galera fazia muito protótipo, muita ideia, ideação, coisas tipo quase prontas, óbvio que não dava nunca para ir pro ar, mas assim, aqueles concepts incríveis. Eu acho que a equipe design, a Airbnb tem uma equipe só para trabalhar com ferramentas, né, acho que é Design Technologist, que eles só estão lá para ajudar a equipe de design a ter melhores ferramentas. E eles estão fazendo um trabalho muito bom, eles estão lançando cada vez coisas melhores, eles têm uma visão muito forte de produto, e não é à toa que eles lançaram o React Sketch, que é assim, incrível, e a gente poderia discutir sobre isso, porque por que isso é incrível, né? E é o futuro, eu acho. Porque eu não sei quanto tempo a gente tem aí. Mas, podemos continuar. Mas é basicamente a ideia, né? Hoje, um dos problemas do design design é que eu faço o meu design, primeiro eu vou replicando ele, às vezes eu vou perdendo o controle, então tem que ser super organizado para ter os símbolos lá, senão eu perco o controle, e aí eu tenho coisas duplicadas e tamanhos diferentes, coisas diferentes. E aí e tudo isso que eu fiz e tentei organizar ao máximo, quando vai para a web é jogado no lixo e é recomeçado, né? E isso é um grande problema, que é um conceito de programação da década de 70, que você tem que ter um lugar só, que é o sole source of truth, né? Um lugar só tem que ser a verdade no seu projeto. Isso para informações, né? E o que eles fizeram é aplicar isso na prática, né? Então a ideia é o quê? O que é a verdade? Onde está a verdade? Está no que está em produção. Não está no que está no sketch do design, nem na máquina do front-end. É o que está online. É aquilo que é a verdade, né? E eles fizeram um negócio que converte, né, os componentes em React, e é óbvio, porque o React permite isso também, o jeito que ele escreve as coisas, aquele código em React do site é convertido para Sketch. E eu, designer, sempre tenho a versão mais atualizada daquele componente, porque quando ele for atualizado, ele não vai ser atualizado no meu Sketch, vai ser atualizado em produção, né? Isso é, tipo assim, sensacional, assim. Exato. E vamos ficar de olho aí. Outra empresa que a gente nem chegou a comentar, mas vale ficar de olho, é o Dropbox. Eles estão, assim, eles já estão tentando
ir um pouco além de só storage ou enterprise storage. Então tem o paper, que eu acho, enfim, não vou expressar minhas opiniões sobre o paper, não gosto muito acho meio inútil, mas eles lançaram aí pelo menos esses dias esses dias não, faz meses, mas lançaram tipo uma landing page vendendo uma ferramenta de design do Dropbox, tipo, você tem interesse, coloca seu e-mail aqui e tal, e aquilo gerou um burburinho e tal, e então o Dropbox está tentando se tornar uma empresa mais cool, mais trendy aí pro mundo de design, fizeram aquele rebrand polêmico, para parar por aí, aquele rebrand polêmico, então vamos ver o que surge a partir daí. Ponto, assim, é uma movimentação de mercado exatamente para isso, assim, né, porque eles fizeram rebrand porque eles estão focando em criativos, porque eles viram que eles não iam conseguir competir no storage, né. Google já está mandando muito bem, tem outras empresas também mandando muito bem storage. Então eles pararam de ser para storage e eles falam assim, a gente é o storage para o criativo. E aí, obviamente, disso já vai desmembrar várias coisas. É uma boa leitura mesmo. Vai vir coisas do Dropbox com certeza nessa área de criativos aí. Tem um oceano de distância até eles terem um impacto nisso, mas vamos ver o que acontece. Novamente, mas é que eu acho que eles vão trabalhar eu acho, né? Eu não acho que eles vão fazer ferramentas para você desenhar nele ainda. Eles vão começar a atacar onde está faltando, nas periferias, né? Talvez um servidor para criativo, para você colocar suas coisas lá, um moodboard automático, sabe? Eles vão tentar fazer esse tipo de coisa, eu acho, né? Vamos ver, vamos marcar esse webinar, mesmo tema, daqui 2 anos, 3 anos. Pode ser, e a gente dá uma revisada nas previsões. Mas a gente ainda tem 10 minutinhos aí, eu acho que vale agora a gente pegar dúvidas do pessoal. Então a gente teve alguns comentários aí. Eu já vi que o Cristiano comentou mais live dessas aí pra galera. A gente faz, essa daqui na realidade é segunda, vai ter outra segunda-feira já com a Paula Albino sobre sistemas de design. Então segue lá na página, fica de olho no Slack, que a gente sempre divulga, mas vamos ter mais live sim. Vamos que vamos. Lá no começo... A Paula Albino é fera, hein, pessoal? Ela manda muito. Só gente boa, só gente boa. Lá no começo eu lembro que teve uma pergunta muito aberta do Cristiano também. O que vocês acham do futuro do UX? Vou deixar essa aí para vocês, né? Cara, eu confesso que o futuro do UX, para mim, vai mudar drasticamente. Assim, eu acho que o que eu vejo hoje, assim, cada vez mais a gente tem soluções por exemplo, Google Assistant, né, conversacional, interpretação de dado. E hoje, assim, normalmente, se você for ver qualquer apresentação de produto, quando chega nessa parte, ele vai falar do algoritmo, vai falar de uma coisa, ele sempre termina com essa palavra, né? Não, e aqui vai funcionar um algoritmo que vai ordenar as coisas. Não, aqui a gente vai ter um assistente que vai conversar com você. E aí acabou, né? Acaba aí a apresentação e fica só essa ideia. E a gente sabe que, cara, isso é um poço sem fundo, que tem muita coisa. E eu acho que o trabalho do UX no futuro vai ser muito mais conseguir, eu acho que ele vai se unir um pouco com data science, assim, né? Ele vai ter que ter um pouco de data science na sua qualificação para ele conseguir falar assim, ó, com essa variável aqui porque hoje a gente tem muita informação e a galera não sabe interpretar muito bem, né? Não sabe extrair as coisas. Então vai ser meio que esse cara que vai assim, ó, com essa informação e essa informação, a gente consegue responder para o cara que dá para fazer isso. Com isso aqui que cruzando essas informações, a gente sabe que ele gosta disso. Então, eu acho que o UX vai trabalhar muito nesse sentido, assim, né? Ele vai estar muito mais trabalhando com dados reais e minerando dados para daí dar respostas e falar assim, não, a gente vai ordenar o feed desse jeito, pensando nessas características e desmembrando isso em personas, né? Em clusters de personalização. Mas eu acho que está muito ligado com isso, assim. A gente vai diminuir um pouco esse só o componente de interface, alguma coisa nesse sentido, assim. Acho que vai ter que ir para esse lado de dados. Show. Concordo totalmente com isso e eu acho que vale adicionar também que uma tendência clara que a gente já observa que vai ficar mais forte é que você vai ter democratização, vou usar aspas aí, democratização de UX, ou seja, você não vai ter a preocupação explícita com UX e sim, essa vai ser uma preocupação implícita que pessoas que não são necessariamente do time de design vão ter de uma maneira natural. Então, você vai ter cada vez mais designers com noções básicas de UX e vão aplicar isso no dia a dia, vão aplicar isso no processo de desenvolvimento, você vai ter gerente de produto, enfim, você vai ter cada vez mais essa hipermeabilização de UX aí em organizações. Então, e até o Bootstrap, né? O Bootstrap fez muito isso com o desenvolvedor, claro, né? Claro. Salvou muito produto aí, né? Por mais que não é o UX maravilhoso, nada, mas salvou muito produto em, vai ter uma coisa aqui, montar, né? Um Lego ali.
pelo menos para você poder testar uma primeira versão do que seria aquilo. Com certeza, com certeza. Descendo um pouco mais aqui, pergunta do Paulo Aguilera, o que acham do Xure e do Bootstrap Studio? Eu vou comentar do Xure aqui. Eu não gosto do Xure. Não é uma ferramenta que eu acho viável para 2018 para 90% dos casos. Eu diria que existem contextos nos quais o Xure faz todo sentido e você deveria utilizar, mas eu acho que em assim 9 a cada 10 comparações o UXPin, por exemplo, é bem melhor para esse estágio inicial de design, ou para focar em wireframes e prototipagem ali, ou até para lidar com sistemas de design e outras interações. Então, eu sou um fã muito grande do UXPin, não gosto muito do Xure. Opinião pessoal. Zé? A minha crítica só ao Xure, na verdade não é minha crítica, eu acho que ele é de um tempo em que o wireframe era super valorizado, né? Hoje em dia Exato. A gente já tem milhares de textos na internet e gurus de UX falando que o wireframe já é uma coisa do passado, né? Porque ele já não é mais uma ferramenta, né? O wireframe é uma ferramenta que funciona muito bem porque ele trava o cara do visual, ele não comunica bem, ele confunde o cliente, ele tem várias falhas, né? E o Xure nasceu nesse tempo e ele continua ainda com essas raízes, né? Então, por isso que eu acho que ele não é uma boa escolha nesse sentido hoje em dia, assim. Hoje, até a galera até brinca, assim, hoje vale muito mais a pena você começar a fazer um layout ao invés de wireframe, fazer no Google Docs, porque a sequência da história que você vai contar é mais importante do que realmente pensar em, vai ser um botão, aí vai ser linhas aqui, aí vai ter umas coisas assim, começa por ali, a interação começa pelo texto. Sim, exato, exato. Para 2008 era muito bom. Saudades de arquitetos de informação em todo canto. Enfim. Yuri Matos, tem oportunidades boas de UX, design e UI em São Paulo? Tem, é o melhor lugar, na realidade, do Brasil. O Zé talvez discorde, tá no Rio. Não, mas tem sim em São Paulo. É o melhor lugar mesmo para você conseguir oportunidades. Óbvio que tem empresas em outros lugares muito boas, a própria Conta Azul, que eu acho que é em Joinville, né? Também de UX, tem a Working aqui no Rio, mas também tem em São Paulo. Tem empresas também, acho que em Curitiba também tem algumas empresas legais, mas assim, realmente em quantidade e qualidade, São Paulo disparado é o melhor lugar. E mais para baixo agora, Rafael, é necessário codificar tudo do zero? Mesmo tendo programas como Webflow, eu vejo muitas pessoas presas a Brackets ou Notepad++. Rafael, Zé, vai lá. Cara, eu acho que são propósitos diferentes, né? Essas ferramentas que eles geram um código muito sujo e normalmente, às vezes, a performance deles não é muito boa. Então, é meio perigoso, assim. Então, obviamente, se você está procurando, assim, sei lá, se você trabalha para um grande player, alguma coisa que precisa de muita performance, é um produto que precisa ter velocidade, coisas desse tipo, cara, óbvio que você vai ter que fazer do zero, você não vai poder usar ferramentas como essas, assim. Mas, às vezes, para provar um ponto, como um protótipo, ou para fazer um site institucional, ou para fazer uma landing page, essas são ótimas ferramentas, assim. Eu acho que essas ferramentas, acho que elas vão cumprir o papel de resolver landing pages, que são uma coisa mais scroll, visualização, e aí a gente vai ter os brackets e o VS Code e a galera que coda mesmo para fazer aplicações web, como essa que a gente está usando no webinar, que é uma aplicação web, né? Dificilmente ela sairia aqui por um Webflow. Sim. Pergunta do Egon. Galera, não tenho Mac, sou front, trabalho no Ubuntu, devo comprar um Mac? Fica difícil responder assim, com base nessas informações. Eu diria que se o seu foco é passar a se dedicar mais e mais a design e você consegue incorporar o seu fluxo de trabalho atual em um Mac, faz sentido. Eu acho que eu pararia a minha resposta por aí. Em qualquer outro cenário, eu não tenho informações o bastante para dizer se vale a pena para ti ou não. É difícil essa, mas infelizmente o Mac tem ferramentas e oportunidades, e as coisas saem, é muito melhor para esse tipo de trabalho, não é que todo mundo usa Mac. Mas o Ubuntu dá conta também, você tem as suas formas de fazer e tal. Então, assim, eu acho bem ingrato, porque a gente sabe o valor de um Mac, assim, é um pouco ingrato isso,
Mas, cara, a comunidade Ubuntu é muito boa, porque eles sempre dão um jeito, sempre tem, usa isso aqui, conecta isso aqui. Então, realmente dá para fazer, assim, você tem essas possibilidades. Mas é um pouco ingrato isso no mercado, assim, o Mac ele tem uma vantagem. Sim, ele tá ali na frente um pouco. Pergunta bacana do Lucas. Se a gente já conhece o XPin. Sim, eu sou muito fã do XPin. Eu já escrevi para o XP, na realidade, então tem e-books meus lá e tudo isso. Mas eu uso a ferramenta, já usei para dezenas de projetos. O plano, já utilizei a ferramenta de design de sistemas, que é mais recente deles. Então, eu utilizo o XP há muito tempo, desde que eles eram muito pequenininhos lá atrás. Vi o crescimento aí da plataforma, vi o crescimento da ferramenta. Eu acho sensacional se trabalhar com wireframes de baixa fidelidade ou até mockups de baixa fidelidade faz parte do seu workflow. Eles não são bons para qualquer outra coisa. Mas se você ainda incorpora wireframes, isso faz sentido para você, e o XP eu diria que é de longe a melhor escolha para isso. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Marco Almeida, Lucas, eu vi sua pergunta sobre a Wari, eu vou comentar sobre o curso no final do webinar, só um segundinho eu pego sua pergunta. Para fechar aqui, pergunta do Marco: em algum momento UI e UX serão commodities e o mais importante será o serviço oferecido? Eu diria que já é, mas Zé, o que você acha? É porque aí a gente tem esse truque do que seria o UI, o UX, e esse universo, assim. Mas acredito que, claro, obviamente o serviço, ele é porque se você vai falar o serviço, ele está embutido no UX, né? Basicamente seria isso, se você for pensar, né? E aí, como um serviço está embutido no UX, a UI ela tem que refletir o que o UX quer. Então, é uma coisa muito interligada. Nesse sentido, pensando em grandes produtos, em produtos bons. Mas o serviço, ele não é à toa que a gente tem exemplos como Craigslist, vários exemplos de o que é um serviço que não tem todo esse encanto que a galera fala, mas funciona muito bem, né? Exato. E eu acho que com isso a gente pode encerrar. Estamos aqui há um pouco menos de uma hora. Zé, muitíssimo obrigado pela participação. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui curtiu muito. Então, fica aí. Muito obrigado. Eu acho que eu digo muito obrigado em nome de todo mundo também que participou. Pô, obrigado, pessoal. Se vocês quiserem, podem me seguir no Twitter. Eu acho que o Twitter é o que eu uso mais. Meu Twitter é @ZEHF. Qualquer pergunta, mandem lá, eu vou responder. Fico muito feliz que a gente tem 24 pessoas ouvindo a gente até agora, falando essas coisas. E qualquer pergunta, a gente está aqui para ajudar também. Acho que a ideia da Wari é sempre fomentar o mercado e ajudar todo mundo a crescer junto. Com certeza. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, pode ficar à vontade, pode mandar para o Zé, pode mandar para mim também. LinkedIn, Fábio Muniz, Twitter, FBWLM, pode seguir lá. A Wari, para quem não sabe, é um curso de UX com mentoria. Então, o Zé, por exemplo, é mentor na Wari. Então, se você quer aprender UX, você pode ter mentoria com o Zé. Vai lá em awari.com.br que você vai ter mais informações. E qualquer coisa que vocês precisarem, só entrar em contato com a gente. Espero que tenham gostado. Esse webinar foi gravado, então será enviado também por e-mail para todos vocês depois, se alguém quiser assistir novamente, etc. Perfeito? Abraço, galera. Boa noite e até a próxima. Valeu, galera. Até mais.